Olá pessoal, eu me chamo Júlio César Santos Júnior e esse é meu trabalho de metodologia de pesquisa científica pelo Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista, no qual eu faço parte da turma de pós-graduação em meio ambiente. O meu projeto de pesquisa é realizado por mim e eu tenho como orientador o professor Claudionor Camilo da Costa. Como tema do meu projeto de pesquisa, eu tenho a avaliação do potencial de contaminação das redes de abastecimento de água no município de Sumidouro, Rio de Janeiro, devido à prática agrícola. Para quem não sabe, o município de Sumidouro é um município que faz parte da região serrana, é um município próximo ao estado de Minas Gerais, faz quase limite com o estado de Minas Gerais. É um município com aproximadamente 15 mil habitantes, onde apenas 5.500, 5.600 pessoas residem no centro da cidade. Então, a grande maioria residem na zona rural, onde a principal atividade agrícola é a agricultura. Então, a gente tem aqui na introdução falando um pouco sobre o uso do agrotóxico, né, que chegou junto com os pacotes tecnológicos com o objetivo de modernizar a agricultura, fazer maior produção, maior produtividade, porém, não foi levado em consideração o risco à saúde e ao meio ambiente trazidos pelo uso do agrotóxico. Então, o problema a ser investigado, ele tem relevância social, pois a contaminação das redes de abastecimento de água no município de Sumidouro, devido à prática agrícola, influencia diretamente as famílias da sociedade, uma vez que a maior parte da população reside na zona rural e tem o seu ganho através da atividade econômica da agricultura, de onde vem o sustento da família. Então, se faz necessário a busca por material teórico fundamentado, né, e também um referencial teórico baseado em autores que identificam a necessidade de trazer ao conhecimento estudos e pesquisas relacionadas à temática, a fim de realizar estudos comparativos sobre o desenvolvimento referentes ao tema. Né? Então, a gente sabe que esse tema, o que é o uso do agrotóxico, é um tema muito complexo e mais de grande importância, né? A gente viu agora recentemente, né, milhares de agrotóxicos sendo autorizados, não é? Porém, a gente sabe que o uso desse agrotóxico sem as devidas orientações, sem uso de EPI, né, isso traz consequências irreparáveis, tanto na saúde da população, daqueles que estão utilizando, como também no solo, na água e impactando de forma geral o meio ambiente. Então, como objetivos desse projeto, a gente tem um objetivo geral, que é estudar a relação entre a prática da agricultura, o uso de agrotóxico e os impactos para o meio ambiente. Aí, diretamente, o solo e a água, e também a saúde da população no município de Sumidouro, Rio de Janeiro. Como objetivos específicos, a gente tem descrever o processo de contaminação das soluções alternativas individuais, e quando a gente cita aqui solução alternativa e individual, a gente está falando diretamente de poços artesianos e de nascentes. Lembrando que no município de Sumidouro, desses 15 mil habitantes, apenas 5.500, 5.600, eles são abastecidos por uma rede de água tratada, né? Onde tem uma concessionária e essa concessionária atende a essa população do centro da cidade. Porém, os 10 mil habitantes restantes, eles estão espalhados por toda a zona rural e não existe tratamento de água, né, da concessionária. Então, a concessionária ela só tem a concessão para abastecer no centro da cidade e a zona rural ela não é abastecida e não existe tratamento de água na zona rural. Alguns pontos, para não ser injusto, alguns pontos em algumas escolas, em algumas unidades de saúde, agora recentemente começou a fazer esse tratamento, mas nas residências, né, tudo água que não tem tratamento, não é feito nenhum monitoramento da água nesses locais. Então, continuando aqui, a gente tem
discorrer sobre a origem da contaminação, né, de onde está vindo essa contaminação, e apresentar as legislações ambientais que regulamentam a atividade e o uso dos agrotóxicos. Descrever a análise investigativa de contaminação de água das localidades analisadas, apresentar técnicas de remediação aplicadas para conter a contaminação em água e solo e apresentar resultados das análises das coletas de água realizadas pela concessionária e pelo LACEN. Lembrando que, como a concessionária ela não atende a zona rural, mas somente o centro, e lembrando que em volta, em torno do centro urbano, existe a prática agrícola, então se faz necessário que esse monitoramento do agrotóxico também seja realizado no centro da cidade. E o LACEN, ele é o laboratório Noel Núteus, aqui no estado do Rio de Janeiro, é um laboratório referência para análises, seja ela de água, de alimentos, ou até mesmo de secreções, de sangue, toda essa parte de investigação, de análise laboratorial dos órgãos públicos relacionados a agravos, né, a doenças, o responsável é o LACEN. Como justificativa, a gente tem justifica-se por apresentar a possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade proposta pelo tema, levando em consideração a relevância e importância sobre a contaminação das redes de abastecimento de água devido à prática agrícola e, de forma geral, a temática apresentada possibilitará que novas políticas públicas sejam voltadas para atender à demanda da população que vive à beira do risco por conta da contaminação dos agrotóxicos. Como material e métodos, a gente tem as pesquisas que serão realizadas em revistas, em sites acadêmicos, em sistemas públicos, como o Vigiágua, que é uma ferramenta importantíssima, que tem o Ciságua, que é um sistema online de cadastro e monitoramento das águas das localidades, sejam elas abastecidas ou não, e outros órgãos também públicos que forneçam as informações para atender os objetivos do trabalho. Será realizado pesquisa de campo, onde a gente vai estar mapeando os pontos de coleta. Será realizada a coleta das amostras de água, seguindo todo o protocolo de segurança. Lembrando que, para a realização dessa coleta, existem algumas exigências, como o uso de luvas, desinfecção do ponto de coleta, o frasco tem que estar esterilizado, né? E para evitar qualquer tipo de contaminação. E, após essa coleta, as amostras serão enviadas para o laboratório Noel Núteus do LACEN. Então, aqui nós temos o nosso cronograma, começando de outubro, chegando até hoje, onde a gente está fazendo essa apresentação do projeto, né? E a partir de janeiro a gente começa com a questão prática, né? Onde serão realizadas as coletas, as análises, e após a gente vai ter os resultados para estar analisando, organizando as partes principais do trabalho, né? A redação do trabalho, onde a gente vai estar escrevendo, e até chegar no mês de julho, onde a gente pretende estar entregando esse trabalho e defendendo o trabalho. Como resultado, a gente espera que o presente trabalho traga discussão dessa temática tão importante para a população, uma vez que a utilização da água é fundamental para a vida humana. Também que, diante dos resultados, políticas públicas e ações preventivas sejam apresentadas como soluções, como resposta para os possíveis problemas devido à prática agrícola e o uso indevido do agrotóxico. Então, aqui a gente tem algumas referências bibliográficas, são duas, que foi do Lopes e Albuquerque, que eles escreveram um artigo sobre os agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental, uma revisão sistemática. Muito interessante esse artigo, vale a pena a gente fazer uma leitura mais profunda. E também o Queiroz, que ele escreveu um artigo sobre o sistema de informação de agravos de notificação e as intoxicações humanas por agrotóxicos no Brasil, onde a gente tem um grande número de notificações de intoxicação humana por agrotóxico. Aqui no município, principalmente, a gente tem um grande número muito grande de pessoas que são vítimas do uso desses agrotóxicos,
né? E não são poucos. Eu, agora, há poucos dias, eu recebi um relatório da Defesa Sanitária aqui, responsável pelo município aqui, que me fez refletir muito a respeito do uso desses agrotóxicos, onde a gente recebeu 6 páginas só da comercialização desses agrotóxicos aqui no município, só esse ano. Então, são 6 páginas só de nomes e ingredientes de agrotóxicos que foram comercializados aqui no município. Então, uma grande quantidade de agrotóxicos está presente aqui na região. Então, o tema a respeito desse trabalho é muito apropriado aqui para a nossa realidade e precisa urgentemente de novas políticas públicas voltadas para o cuidado da saúde, cuidado do meio ambiente também, devido ao uso indevido do agrotóxico. Então, muito obrigado. Esse foi meu trabalho e esse foi meu projeto de pesquisa.